A gente já viu uma das formas da gente decidir quantos fatores existem por trás de uma variável latente. Foi a regra do cotovelo. Hoje, a gente vai ver outra forma de responder a mesma pergunta. Quantos fatores existem por trás de uma variável latente? Hoje, a gente vai dar outra resposta, que é a regra do alto valor. Então, a intuição por trás da regra do alto valor é você perceber o seguinte. Se eu tenho N variáveis, eu esperaria que cada variável explicasse um enésimo do total, certo? Então, se eu tenho 10 variáveis, eu esperaria que cada variável explicasse 10% da variância total, certo? Se eu tenho 50 variáveis, eu esperaria que cada variável explicasse 2% do total, tá? É isso. Logo, vale a pena eu pegar todos os fatores que explicam mais do que 1 sobre n da variância total. Faz sentido? Então, se eu tenho, por exemplo, 50 variáveis, eu esperaria que cada uma explicasse 2%, certo? Do total. Qualquer componente que me explique mais do que 2% é melhor essa componente do que uma variável que me explique 2%. Então, a primeira componente vai me explicar mais do que 2%, eu pego a primeira componente. A segunda componente vai me explicar mais do que 10%, eu pego a segunda componente. A terceira componente vai me explicar mais do que 2%, eu pego a terceira componente. Se a quarta componente me explica menos do que 2%, eu paro em 3, eu não pego a quarta. Tá? Então, essa é a lógica. Tá? Eu estou fazendo aí um trade-off, uma troca entre variáveis e componentes. Tá? O valor de uma variável é 1 sobre n. Se eu tenho uma componente que me explica mais do que 1 sobre n, eu pego. Se eu tenho uma componente que me explica menos do que 1 sobre n, eu não pego. É muito pouco. Show? Beleza. Então, dá uma olhada nessa tabela. Essa tabela daí é um dos típicos outputs que a gente teria de uma análise fatural exploratória. Tá? Ele me dá por componente, então cada linha é um componente, certo? E aí me dá algumas colunas. Então, a primeira coluna, total, é o que ele está chamando do alto valor. Tá? Então, o alto valor da primeira componente é 6,2, o da segunda componente é 1,2, o da terceira é 0,7 e assim por diante. Tá? Em seguida, né, a próxima coluna é a porcentagem da variância explicada, tá? Que é a porcentagem da variância explicada por aquele componente, beleza? Então, a primeira componente me explica 52% da variância total dos dados. A segunda componente me explica 10% da variância total dos dados. A terceira me explica quase 6% da variância total dos dados e assim por diante. Reparem que eu tenho aí, né, a primeira componente me explica coisa pra caramba, né, e aí depois vai caindo, certo? Ou seja, na verdade, isso daí é quase que um script plot em forma de tabela. Tá? Ela é exatamente um script plot em forma de tabela. Tá? E aí, a terceira coluna, eu tenho essa segunda coluna acumulada, certo? Ou seja, eu só vou somando todos os anteriores. Então, tá bom. Vamos seguir na lógica do nosso raciocínio. Aqui eu tenho 12 variáveis no total, certo? Se o máximo que eu posso ter são 12 componentes, é porque eu tenho 12 variáveis. Tá? Então, beleza, 12 variáveis. Com 12 variáveis, eu esperaria que cada componente, que cada variável, né? Eu esperaria que cada variável me explicasse 1 sobre 12, certo? Da variável total, da variabilidade total, tá? 1 sobre 12 é uns 8%, mais ou menos. Tirando os quebrados aí, só para fazer conta de cabeça, são uns 8%, tá? Então, tá. Então, como eu tenho 12 variáveis, eu esperaria que cada variável me explicasse 1 sobre 12 do total, que é 8% do total. Logo, pelo critério do alto valor, qualquer
componente que me explique mais do que 8%, mais do que 1 sobre 12, tá? Eu pego, tá? Quando as componentes passarem a me explicar menos do que 8%, eu já não pego mais, tá? Então, vamos dar uma olhada na coluna de porcentagem da variância explicada, tá? É a coluna aí marcada com a letrinha D de dado. A primeira componente me explica 52%. 52 é mais do que 8. Então, beleza, peguei a primeira componente. A segunda componente me explica 10%. 10% é mais do que 8. Então, eu peguei aí a segunda componente também. A terceira componente me explica quase 6%. 6% é menos do que 8, tá? Não chega a 8. Então, essa componente me explica menos do que eu esperaria de uma variável. Ela me explica pouco, então eu não vou pegar a terceira componente. E aí, se você olhar, a quarta, a quinta, a sexta é menos ainda. Então, do momento em que eu rejeitei aí que eu não vou pegar a terceira componente, eu não vou pegar nenhuma das seguintes e eu vou manter apenas as duas primeiras componentes. Portanto, a minha conclusão é que a minha variável latente tem duas componentes, duas dimensões subjacentes, dois fatores. Beleza? Então, aplicamos aí o critério do alto valor, seguindo a lógica do critério do alto valor, e vimos que, por esse critério, a gente pega, nesse caso, dois fatores, certo? Por quê? Porque eu esperaria que, tendo 12 variáveis, eu esperaria que cada variável me explicasse 1 sobre 12, que é uns 8%, tá? As duas primeiras componentes me explicam mais do que 8%, então vale a pena eu pegá-las, né? Pegar elas, e a partir da terceira já me explica menos do que 8%, então para mim é pouco, eu já não vou pegar mais a terceira componente, nem as seguintes. Show? Show! Então, vamos lá. Aqui, acabei já explicando isso para vocês, né? Mas tudo bem. Então, 12 variáveis, cada uma explica 1 sobre 12, 8%, certo? Essas duas primeiras me explicam mais do que 8%, então eu fico com essas duas, a partir das seguintes já não. Tá? Beleza. Por que o nome regra do alto valor? Certo? E aí vem a coisa bacana, que é o seguinte. O alto valor, na verdade, vai me simplificar essa regra. Eu vou ter que fazer uma conta a menos. O alto valor de um fator, tá? Ele é a sua variância, tá? Dividido por 1 sobre n. Tá? Então, o alto valor é meramente a variância dividido por 1 sobre n. Tá? Ora, isso significa que pegar os fatores cuja variância explicada é maior do que 1 sobre n é exatamente a mesma coisa do que pegar os fatores cujo alto valor é maior do que 1. Beleza? Por quê? Porque independente de qual seja o valor de 1 sobre n, tá? Na hora que eu dividir por 1 sobre n, vai dar 1. Então, eu não preciso fazer a conta de quanto é 1 sobre n, entendeu? Repare o seguinte, como o alto valor é a variância explicada dividida por 1 sobre n, tá? A componente que tiver a maior variância explicada vai ter o maior alto valor. Os dois são a mesma coisa. Um é meramente uma, sabe, o outro medido em outra escala. É que nem graus Celsius e graus Fahrenheit. Beleza? É que nem graus Celsius e graus Fahrenheit. Se está mais quente numa escala, está mais quente na outra. Se está mais frio numa escala, está mais frio na outra. Tá? O lance é que nessa escala do alto valor, a minha regra de decisão, o meu ponto de corte, não está mais em 1 sobre n. Está em 1, sempre no número 1. Então, eu não preciso mais ficar calculando que eu tenho 12 variáveis. Então, 1 sobre 12 dá uns 8%. Eu não preciso fazer isso. Basta eu ir na coluna dos autovalores e ver onde é que está 1. E o que for maior do que 1, eu pego. O que for menor do que 1, eu não pego. Beleza?
Show. Então, aqui a gente tem a demonstração matemática desse comentário que a gente fez. Os curiosos matemáticos pausam, acompanhem a demonstração e aí vamos seguir para o nosso próximo tema.